Olá pessoal, eu sou o professor Felipe Amorim e hoje nós vamos dar continuidade à resolução da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocorrida em 2019 para o cargo de soldado da PM de segunda classe. Hoje nós vamos fazer as 4 últimas questões nesse terceiro vídeo, lembrando que essa é uma questão da banca VUNESP. 11ª questão, pessoal, de matemática. A tabela a seguir apresenta informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos em um batalhão. Então tem uma tabela contendo informações sobre a quantidade de cabos e sargentos de um batalhão, só que usando os valores em porcentagem. Com base apenas nas informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém informação necessariamente verdadeira. Então, atenção para esse detalhe aqui do necessariamente verdadeiro, tá? Sobre os cabos e sargentos desse batalhão. Essa questão é uma questão de raciocínio lógico e também uma questão de porcentagem. E para resolver a questão, a gente vai precisar analisar alternativa por alternativa, até encontrar a alternativa correta. Bom, necessariamente o número de mulheres com patente de cabo é metade do número de homens com patente de sargento? Aqui, nessa alternativa A, tem uma armadilha. Por quê? Se o candidato ele observar apenas as porcentagens, ele pode imaginar, não, tem 70% de sargento, tem 35% de cabos mulheres, então é metade. Mas não é necessariamente metade. Esse é que é o problema. Vamos criar uma hipótese aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma coisa que não está no enunciado, mas baseado nesses dados aqui, eu posso gerar essa hipótese. Observa só, imaginemos que existam 1000 sargentos. Você pode gerar essa hipótese? Eu posso, porque ele não fala qual é o total de sargentos, é o total de cabos. Então, eu estou supondo que existam 1000. Se existem 1000 sargentos e 70% dos sargentos é do sexo masculino, então 1000 vezes 70 dividido por 100, 70%, né? Cancela aqui. Eu vou ter 700 sargentos homens. E agora vamos imaginar que existam 100 cabos. Tem menos cabos que sargentos, tá? Ele não fala quanto é, só dá o valor de porcentagem desse total, que a gente não sabe quanto é. 35% é mulheres e 65% é homens. Então, para essa alternativa A aqui, vamos testar apenas para cabos mulheres e para sargentos homens, que foi o que eu fiz aqui. Então, se houver 100 cabos, 30% de 100 dá 30 cabos mulheres. Percebem aqui, ó? Se esse for o número total de sargentos e esse o número total de cabos, o número de cabos não é metade do número de sargentos, apesar da porcentagem ser metade. Se fosse para analisar só a porcentagem em si é metade, mas o valor numérico não é metade, dependendo do número de sargentos e cabos que ele não deu. Então, a gente não pode dizer que isso aqui é verdade. Se a gente não pode dizer que é verdade, então é falso. Vou colocar a letra F aqui de falso, tá bom? Agora, olha só. A letra B. O número de homens com patentes de cabo ou sargento, esse aqui é um outro detalhe também que tem nessa questão. A gente está comparando aqui cabo com sargento. Eu não sei quantos cabos tem, eu não sei quantos sargentos tem.
Então eu não tenho como comparar esses dois conjuntos aqui. Eu conseguiria comparar cabo com cabo. Então eu posso dizer com certeza que, independente do número total de cabos que tenho, tem mais cabos homens do que cabos mulheres. Independente do número de sargentos que tem, existem mais sargentos homens que sargentos mulheres. Então, na alternativa B, muito bem elaborada essa questão, ó. O número de homens com patentes de cabo ou de sargento é maior do que o número de mulheres com patentes de cabo ou de sargento. Como tem esse ou aqui, ó, e esse ou, se eu fizer a comparação cabo com cabo, número de cabos homens com o número de cabos mulheres, fiz na ordem certa, aí sim é maior. Cabo com cabo. Se eu fizer sargento com sargento, o número de sargentos homens é maior do que o número de sargentos mulheres. Como ele colocou esse ou aqui, então eu posso dizer que sim, realmente, isso pode acontecer de verdade, necessariamente vai acontecer. Então isso aqui é verdadeiro. Ok, pessoal? Porque como tem esse ou, eu não preciso que aconteça com os dois ao mesmo tempo. Cabo e sargento ao mesmo tempo. Eu posso comparar só cabo com cabo e só sargento com sargento, porque tem o ou. Tá bom? Questões de raciocínio lógico podem aparecer tanto o conectivo ou quanto o conectivo e. Quando aparece o ou, você analisa um ou outro. Quando aparece o e, tem que analisar os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, é verdadeira a letra B. Agora vamos verificar por que a C, a D e a E são falsas, né? Porque só pode ter uma alternativa correta. Nesse caso aqui, a resposta é a letra B. Mas por que essa questão não é anulável e a C, a D e a E são falsas? Vamos lá. O número de homens com patente de cabo é maior que o número de homens com patente de sargento. Ó, ele quer que você compare cabo com sargento, não dá. Necessariamente não tem como fazer essa comparação, porque eu não sei quantos sargentos tem, nem quantos cabos tem, então aqui é falso. De novo, o número de homens com patente de cabo é menor que o número de homens com patente de sargento. Comparar cabo com sargento, não dá. Falso também. Número de homens com patente de cabo ou sargento é menor. Aí, aqui, ó, se eu comparo o número de cabos homens com o número de cabos feminino, não vai ser menor. Cabo com cabo. E se eu comparo o número de cabos masculino com o número de sargentos feminino, também não dá menor. Então tá vendo? Eu posso alternar, mas ainda assim não dá menor. Se eu pegar o número de sargentos masculinos e comparar com sargentos femininos, não vai dar menor. E sargentos masculinos com cabo feminino eu não posso nem comparar, né? Eu acabei de fazer uma comparação aqui, né? Dos cabos masculinos com sargento feminino, eu não posso fazer essa comparação. E quando eu faço cabo com cabo, o cabo masculino é sempre maior do que o feminino. Sargento masculino comparado com cabo feminino, eu não posso comparar. E sargento masculino com sargento feminino, o sargento vai ser sempre maior o número de homens. Então aqui é falso. Ok, pessoal? Então, com isso, a resposta é a letra B. 12ª questão de matemática, pessoal. Cláudio, Alice, José e Ellen são 4 amigos com alturas distintas, colocados em fila indiana ordenada pela altura. Muito bem, então, vamos lá. Essa é uma questão de raciocínio lógico também. Igual a questão 11 lá, 11ª questão que a gente acabou de resolver.
E aí, para facilitar a escrita, eu vou dizer que a letra C é o Cláudio, a letra A é a Alice, o J é o José e a letra E é a Ellen. Ele fala que eles estão colocados em fila indiana, ordenada pela altura. E ele fala que o José está entre o Cláudio e a Alice. Bom, depois ele vai falar também que o Cláudio está entre a Alice e a Ellen. Então, eu tenho duas possibilidades aqui, ó. Primeira possibilidade. Como José está entre o Cláudio e a Alice, José está entre o Cláudio e a Alice, ou vai acontecer isso aqui, ou a Alice é menor do que o José, que é menor do que o Cláudio, certo? Que aí o José fica entre o Cláudio e a Alice. Então tem essas duas situações aqui na primeira possibilidade que ele deu para nós aqui. Na segunda possibilidade, ele fala que o Cláudio está entre a Alice e a Ellen. Então eu tenho que o Cláudio está entre a Alice e a Ellen. Pode acontecer dessa forma, ou a Ellen está aqui, a Alice está aqui, o Cláudio está aqui. Só que o que acontece? Se a gente for observar essa primeira possibilidade, olha aqui, ó. Se a gente for observar isso aqui, se a Alice está antes do Cláudio, como acontece aqui, então aqui entra o José. Concordam? E nessa situação aqui, o José está aqui, ó. Aliás, deixa eu apagar aqui. Não é isso não. E para ter aquela situação lá, o Cláudio está aqui. E o José está aqui. Agora sim, tá certo. Então, essa situação aparece aqui. E essa situação aparece aqui. Pronto. Então eu tenho esses dois conjuntos de possibilidades e agora a gente vai analisar as alternativas. Na letra A, ele fala que Cláudio é mais baixo que José. Bom, se a gente for olhar aqui do menor para o maior, nessa situação o Cláudio é mais alto. Aqui, ó, o Cláudio está mais alto do que o José, né? Então o Cláudio não pode ser mais baixo, logo essa aqui é falsa. Já por essa primeira frase aqui. Alice está entre José e Cláudio. Alice nunca está entre ninguém. Ou ela é a mais baixa ou ela é a mais alta da turma. Então a letra B é falsa também. José está entre Alice e a Ellen. Então José está entre Alice e a Ellen. José está entre a Alice e a Ellen. Verdadeiro. José é mais baixo que Cláudio. José é mais baixo que Cláudio aqui, mas aqui ele é mais alto. Então, falso. E a Ellen está entre José e Alice. Ellen nunca está entre ninguém. Ou ela é a mais alta ou ela é a mais baixa. Então, aqui é falso. Logo, resposta certa é a C. Resposta C. 13ª questão, pessoal. O gráfico apresenta informações associadas ao atendimento de pessoas em determinada repartição pública
nos meses de maio e de junho de 2019. Então a gente vai ter que analisar esse gráfico aqui, né? Então é uma análise de gráfico com porcentagens. Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho, o número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de junho corresponde ao número de pessoas atendidas com idades acima de 60 anos no mês de maio. Essa questão é uma questão que envolve relação entre grandezas e aí você tem que analisar tabelas e gráficos, é assim que está lá no edital, tá? E também é uma questão que envolve porcentagem. E o enunciado da questão, ele não deixa muito, não é direto no que ele quer. O que esse problema quer, então? Eventualmente, o candidato vai ter que ler mais de uma vez para perceber o que o problema quer. Para escrever o que o problema quer, eu vou discriminar aqui algumas variáveis que eu escrevo na forma de equação aqui que o problema quer, tá, pessoal? Então, eu vou dizer que a letra P, eu vou usar essa letra P aqui, como o número de pessoas atendidas por essa repartição pública. Veja que ele não dá a quantidade de pessoas, só dá porcentagem. Aqui, ó, 100%, 80% e tal. Então, dos 100% das pessoas, o que está pintado de mais claro aqui são pessoas com idade acima de 60 anos. E pintado mais escuro aqui são as pessoas com idade menor de 60 anos. Mas quantas pessoas? Ele não fala. Então, por isso eu vou chamar de P, que é o número total de pessoas atendidas. Ele vai trabalhar com as pessoas com idade acima de 60 anos, tanto no mês de junho quanto no mês de maio. Então eu vou chamar de X o número de pessoas que possuem idade maior que 60 anos, porém que foram atendidas no mês de junho. E vou usar a letra Y para representar o número de pessoas também maiores de 60 anos que foram atendidas no mês de maio. Agora eu vou mostrar para vocês o que o problema quer. Ele quer que você faça a correspondência entre o X e o Y. O que o problema quer é isso aqui, ó, X dividido por Y. É isso que ele quer. Essa correspondência. Quando ele usou essa palavra aqui, ele quer que você calcule isso aqui. X dividido por Y. Tá bom, pessoal? Bom, no enunciado, aliás, nessa tabela aqui, nós podemos chegar na seguinte conclusão, que o número de pessoas com mais que 60 anos que foram atendidas no mês de junho, ó, pessoas com idade acima de 60 anos é a parte que está pintada mais clara. É essa parte do gráfico aqui, que vai de 80% a 100%. Então, esse tanto aqui, esse quadradinho, ele corresponde a 20% do total. Concorda comigo? Então, ele é 20% do total. Só que do total, de um total que a gente ainda tem que analisar aqui, ó. Sabendo que o número de pessoas atendidas no mês de maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas no mês de junho. Então, do total relativos a junho. Então, existe uma correspondência entre o número de pessoas atendidas em maio e o número de pessoas atendidas em junho.
Então, se eu disser que em junho foram atendidas um total de P pessoas, se eu chamar isso aqui de P, a quantidade de maio, da quantidade de pessoas que foram atendidas em maio é 3/4 da quantidade que foram atendidas em junho. Então é P vezes 3/4. Ou seja, 3/4 da quantidade de junho. Então, se X é 20% do total de junho, X é igual a junho, P vezes 20%. E Y, que é o número de pessoas maior de 60 anos em maio, maior de 60 anos é a parte mais clara, que é essa parte aqui, que vai de 60 a 100, então isso aqui é 40%. 40% do quê? Do total de maio. Mas o total de maio é 3P sobre 4. Então Y é igual a P, aliás, 3P sobre 4, vezes 40%, vezes 40 sobre 100. Então, se a gente fizer a continha aqui agora, ó, cortando esse zero com esse zero, eu vou ter que X é igual a 2P sobre 10. Então, X, simplificando aqui, dividindo 2 por 2 dá 1, fica só o P, e dividindo 10 por 2 vai dar 5. Se eu cancelar aqui, ó, para calcular o Y, 0 com 0, eu vou ter que Y é igual a 3 vezes 4 vezes P dividido por 4 vezes 10. Aí, quando eu tenho uma fração onde a parte de cima tem só multiplicação e na parte de baixo só multiplicação e aparecem dois números iguais, eu posso cancelar esses dois números aqui, que é o mesmo que eu estivesse fazendo 4 dividido por 4, que dá 1. Então, Y é igual a 3P sobre 10. Mas o que o problema quer? X dividido por Y. Então, agora eu consigo fazer X dividido por Y, que é P sobre 5, dividido por 3P sobre 10. E aí, divisão de fração por fração, eu repito a fração de cima e multiplico pelo inverso da de baixo, ou seja, esse 10 vem aqui para cima, dividido por 3P. Aí, ó, aqui está acontecendo a mesma coisa que nesse caso aqui, ó. Eu só tenho multiplicações aqui. Então, eu posso escrever dessa forma: P vezes 10 sobre P vezes 3 vezes 5. Porque, ó, o 3 está multiplicando pelo P, que está multiplicando o 5. Então, eu posso fazer esse embaralhamento aqui para ficar mais fácil de você enxergar, que eu posso cancelar P com P. E aí vai ficar 10 dividido por 3/5, só que o 10 faz parte da tabuada do 5. Então, eu posso dividir 10 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2/3. Ou seja, X está para Y, assim como 2 está para 3. Resposta, letra A. Ok? Resposta A. 14ª questão, pessoal. Considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Se na fabricação de uma nova mesa aumentarmos 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície plana da nova mesa corresponderá de S a... Bom, essa questão é uma questão que envolve noções... Vou escrever aqui. Noções
de geometria. Especificamente o assunto área, lá do edital, ok? E aí ele fala que existe uma mesa retangular. Para você resolver essa questão na hora da prova, pessoal, não necessariamente você precisa fazer um desenho desse aqui, tá? Eu vou fazer o desenho na tentativa de facilitar a sua compreensão, mas não é obrigatório você fazer esse desenho, não. Então, eu vou dizer que x1 e y1 são os valores correspondentes ao lado. Eles são os lados de M antes do aumento. Essa mesa vai aumentar de tamanho, né? Então eu tenho x1 e y1, que são as medidas dos lados antes do aumento. E existe uma determinada área, que eu vou chamar de S1, que é a área de M antes do aumento. Mas como é que se calcula a área, pessoal, de um retângulo? S1, que é a área, é igual ao produto dos lados, x1 vezes y1. O que esse problema quer? Vamos ler de novo o enunciado? A superfície plana da nova mesa corresponderá de S a. Aqui não está direto o que ele quer, mas o que ele quer é isso aqui, ó. Se eu chamar de S2 a área de M após o aumento, o que ele está querendo é isso aqui, ó. S2 igual a um determinado valor de fração, vai entrar uma fração aqui, que vai multiplicar S1. Essa fraçãozinha aqui é uma dessas frações aqui. É isso que ele quer. Por isso que ele fala que a superfície plana da nova mesa corresponderá a 11 oitavos de S1. 3 meios de S1, 15 oitavos de S1, 25 16avos de S1, entenderam? Então nós vamos precisar achar essa correspondência entre S2 e S1. Só que para calcular S2, eu preciso saber o valor de x2 e y2, que são os lados de M após o aumento. Daí ele vai falar no enunciado que x1 ele aumenta em 1/4 tanto na largura quanto no comprimento. Nesse caso aqui, x1 é a largura. Então, eu tinha um valor, aliás, x2, né? Eu vou calcular x2 aqui agora. Então, x2 vai ser o valor de x1, que é o valor inicial, mais 1/4 do valor de x1, 1/4 do valor do aumento. E 1/4 de alguma coisa é essa alguma coisa, no caso x1, vezes 1/4. Então x2 vai ser x1 mais esse vezes esse dá x1 sobre 4. Faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Fazendo MMC aqui, entre 4 e 1 dá 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes x1 dá 4x1. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x1, x1. Isso aqui é igual a 5x1 sobre 4. E a mesma coisa a gente vai fazer com y2. y2 é igual ao y1
mais 1/4 do y1. Fazendo o MMC aqui novamente, aqui vai dar 4. 4 aqui, 4 vezes y1 dá 4y1. Aqui dá 1, mais y1. 5y1 sobre 4 vai ser o valor de y2. Então, quando a gente vai calcular a segunda área, que é x2 vezes y2, eu substituo x2 por 5x1 sobre 4. Substituo y2 por 5y1 sobre 4 também. E aí agora eu faço a multiplicação de número com número. 5 vezes 5 dá 25. Sobre 16. E letra com letra, x1 vezes y1. Mas, pessoal, quem é x1, y1? x1, y1 é a área 1. É a área antes do aumento. Então, o S2, eu posso substituir isso aqui por S1. Logo, S2 é igual a 25 sobre 16 vezes S1. E isso corresponde à letra D. A fração que vai entrar aqui é 25 sobre 16. Logo, a resposta é a letra D. Com isso, nós encerramos nossa série de questões da prova de 2019 da Polícia Militar para o cargo de soldado. Eu gostaria que você deixasse os seus comentários, o seu joinha, compartilhasse esse vídeo com seus amigos, se inscrevesse no meu canal, clica no sininho para receber as notificações quando nós fizermos novos vídeos. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!